É, Olá para toda a nossa comunidade, sejam incrivelmente bem-vindos a mais um mergulho profundo na nossa jornada do Sexualidade Plena. Uma alegria enorme estar aqui. Eu estou muito animada de ter cada pessoa que nos ouve hoje aqui com a gente. Nós estamos, assim, numa caminhada fascinante, desconstruindo mitos e trazendo verdades que realmente transformam a realidade diária de muita gente. Com certeza. E, bom, hoje temos um material riquíssimo pela frente. É tipo algo que atua como uma chave mestre, sabe? Para destravar questões que são muito, muito silenciosas. Nossa, sim. Uma saudação a todas que nos acompanham. E a nossa conversa de hoje tem um foco, assim, muito claro, direto e, para ser totalmente honesto, urgente. Urgente. Totalmente urgente. A gente vai mergulhar nas águas do capítulo 2 do nosso material base, que traz um tema que é incômodo, sabe? Sim. Mas é absolutamente essencial. O peso emocional que esgota o desejo. É um assunto que toca direto na ferida, mas sempre com o objetivo claro de trazer cura, né? De trazer libertação para quem vive essa realidade, fechado no próprio silêncio. Exato. Vamos desempacotar isso logo de cara, porque a verdade é que existe um tipo de cansaço que ele simplesmente não aparece em nenhum exame de sangue. É impressionante isso. É. Porque a pessoa pode ir ao médico, fazer aquele check-up completo de rotina, sabe? O cardiologista vai lá e diz que o coração tá ótimo, os níveis de vitaminas estão perfeitos na tabela. O teste na esteira tá voando. Isso, o teste ergométrico não aponta absolutamente nada de errado. Mas ainda assim existe uma dor. Existe um peso invisível que tem o poder de literalmente destruir a intimidade por dentro. Destrói mesmo. O texto de hoje mostra que a gente está falando de emoções não verbalizadas, de cargas que vão se acumulando ali nas sombras. E eu, sendo uma pessoa muito analítica, fico impressionada com como isso passa batido. E o mais assustador é a frequência com que isso acontece. O que já nos leva a uma provocação imediata, sabe? Algo que quem nos acompanha precisa refletir agora mesmo. Qual provocação? Por que tantos homens que são fisicamente saudáveis, que cuidam da alimentação, que, sei lá, praticam esportes ou vão à academia religiosamente, por que eles estão enfrentando uma verdadeira pane no sistema sexual? É a grande pergunta, né? Pois é, porque o desejo simplesmente evapora. Mesmo quando o afeto, o respeito, o amor pela parceira continuam ali, totalmente intactos. A resposta que o material nos dá não está na biologia de forma isolada. Não mesmo. Tá. Na verdade, nesse peso invisível que é carregado todos os dias, desde a hora de acordar até o momento de deitar a cabeça no travesseiro. E é uma dinâmica incrivelmente destrutiva justamente porque não faz barulho, né? É um assassino silencioso. E bom, antes da gente avançar pelas engrenagens de como tudo isso funciona no corpo e na mente, eu quero deixar uma dica de ouro. Legal. Daquelas bem orgânicas, como quem indica algo valioso para um amigo. Para quem quiser acompanhar essa nossa imersão de hoje, com um texto na íntegra, ver os detalhes, fazer anotações, o livro completo que fundamenta a nossa análise está disponível lá em www.meuslivros.net. É um excelente complemento. Sim, é ótimo para quem deseja se aprofundar muito mais além desta nossa conversa. E é um material que realmente expande a mente, sabe? Entender o lugar desse capítulo dentro da nossa jornada é fundamental. Porque a gente está construindo um raciocínio que, depois de compreender que a sexualidade não é uma engrenagem apenas mecânica ou uma função puramente física, esse capítulo atua como diagnóstico definitivo desse tal assassino silencioso da masculinidade moderna. Nossa, essa definição é perfeita. É a peça essencial do quebra-cabeça, né? Aquilo que finalmente explica aquela exaustão profunda que tantos sentem, mas que a pessoa não sabe como nomear. Não sabe de onde vem. Olhando de forma bem didática para o texto, o livro apresenta as raízes diretas dessa sobrecarga. E olha, a lista de coisas que muitos carregam sem pedir ajuda é pesadíssima. Demais. A gente está falando de preocupações financeiras constantes. Aquela matemática mental que não para nunca, sabe? O boleto, né? O boleto. O medo paralisante de falhar como provedor. A responsabilidade de sustentar não só a conta bancária, mas a estrutura emocional de uma família inteira. Exatamente. E aí você junta isso às dores de um passado mal resolvido,
inseguranças profissionais, e, em alguns casos, uma culpa espiritual muito forte. E uma autocobrança que beira o desumano. É uma bomba relógio. Total. É uma receita infalível para criar um estado crônico de alerta no sistema nervoso. E se conectarmos isso com a figura maior, observando como a nossa sociedade, a nossa cultura de alta performance e até mesmo algumas comunidades religiosas estão estruturadas, a gente vê um padrão de exigência que é implacável. Implacável. A palavra é essa. Existe uma expectativa irreal, uma cobrança, assim, velada e contínua para que o homem seja forte, firme, inabalável 100% do tempo. A rocha. Ele precisa ser a rocha, aquele que não demonstra cansaço, que tem a resposta pronta para todas as crises, que nunca fraqueja. E isso levanta uma questão muito central para a nossa audiência. Até que ponto a tentativa de ser esse herói inquebrável, aquele que aguente qualquer pancada sem reclamar, está, na verdade, quebrando a essência e a saúde de quem nos ouve? Nossa, isso é muito profundo. Porque muda a perspectiva das coisas, né? Na tentativa de manter essa imagem de fortaleza, a pessoa engole frustrações, camufla o medo de perder o emprego fazendo tipo um excesso absurdo de horas extras. Exato. E disfarça a ansiedade profunda com irritabilidade no dia a dia. Sabe aquele momento clássico em que a pessoa explode dentro de casa porque a tampa da pasta de dente caiu no chão? Nossa, o clássico do copo fora do lugar. Isso. Um copo na pia. Quem olha de fora pensa, nossa, tudo isso de raiva por causa de um tubo de creme dental? Pois é. Mas não tem nada a ver com a pasta de dente. É o peso do mundo disfarçado no cotidiano. Ele acha que, se não verbalizar o problema maior, o problema não existe. E a ironia cruel disso tudo é que ignorar o problema é exatamente o que dá força a ele. Sim. O material traz uma frase que é, para mim, a espinha dorsal de todo esse capítulo. A frase é: o corpo sempre fala aquilo que o homem tenta calar. Uau. O corpo sempre fala aquilo que o homem tenta calar. A dimensão psicológica por trás dessa afirmação é, assim, avassaladora. Quando a boca se fecha hermeticamente para proteger uma imagem de autossuficiência, o sistema nervoso precisa encontrar uma válvula de escape. Ele precisa gritar de alguma forma. Exato. E, na grande maioria das vezes, esse grito desesperado do corpo vem exatamente através de uma disfunção sexual. Vem na perda inexplicável da libido, vem naquela mente acelerada que não desliga nunca durante o momento a dois. Fica pensando na reunião do dia seguinte. Isso. Ou vem na forma de uma ereção instável quando tudo parecia bem. O corpo é um narrador muito honesto. Ele se recusa a sustentar uma mentira emocional. E aqui é que a coisa fica realmente interessante do ponto de vista analítico. A gente sai da esfera apenas emocional e entra no campo da ciência da sobrevivência. A neurofisiologia. O livro faz um trabalho brilhante explicando isso. Como funciona essa biologia do alerta na prática. Pensa no cérebro humano como um sistema operacional absurdamente eficiente. Uma máquina perfeita. Uma máquina perfeita. Quando a mente está sobrecarregada com essas pressões invisíveis, os boletos, as metas inatingíveis, o medo do fracasso, o sistema nervoso simpático aciona um alarme de incêndio generalizado. Fogo no prédio. Fogo no prédio. E, nesse estado de emergência, crônico, a biologia adota uma única prioridade. A pura e simples sobrevivência. Porque o cérebro não sabe diferenciar o estresse de uma iminente demissão, sabe do estresse de estar sendo caçado por um leão na savana africana. Não tem diferença pro cérebro. O mecanismo químico de defesa de lutar ou fugir é exatamente o mesmo. É uma inundação de cortisol e adrenalina. Isso me lembra muito a forma como os nossos smartphones funcionam hoje. Quando a bateria do celular chega naquele 1% crítico, o que o aparelho faz automaticamente? Corta tudo. Ele entra no modo de economia extrema de energia. Ele desliga o Wi-Fi, desliga o Bluetooth, o brilho da tela vai para o mínimo, fecha todos os aplicativos em segundo plano. Ele corta absolutamente tudo que não é vital para manter o sistema básico operando por mais uns minutinhos. A nossa biologia faz a exata mesma coisa com a sexualidade quando percebe uma ameaça constante. É uma analogia fantástica. O cérebro manda uma mensagem clara. Atenção, agora não é hora de reprodução, não é hora de relaxamento ou prazer.
Agora é hora de lutar ou fugir. A libido simplesmente desliga porque prazer não é prioridade para um organismo que está convencido de que corre risco de morte. Exatamente isso. A energia é desviada para os músculos, o coração acelera, a respiração fica curta e o sistema reprodutivo fica literalmente sem bateria. No modo avião? No modo avião. E o mais triste dessa dinâmica é que, por não entenderem essa biologia do estresse, muitos começam a se culpar amargamente. Acham que estão com defeitos. Sim. O capítulo nos apresenta um estudo de caso muito revelador para ilustrar isso, a história do Carlos. Ah, o caso do Carlos é muito emblemático. Vamos olhar para a rotina desse homem. O Carlos tem 46 anos, é casado, pai de 2 filhos, um profissional extremamente dedicado e uma liderança muito respeitada na comunidade que ele frequenta. O famoso cara que resolve tudo. Aquele cara. Se a família tem uma crise, ligam para o Carlos. Se há um conflito no trabalho, o Carlos apazigua. Ele é o porto seguro de todo mundo. De todo mundo, menos dele mesmo. O dia do Carlos começa às 6 da manhã, lendo e-mails urgentes. Ele passa o trajeto até o trabalho resolvendo pepinos pelo telefone, passa o dia apagando incêndios no escritório e à noite ainda aconselha pessoas. Que exaustão! É um homem de intelecto aguçado, admirado pela postura moral. No entanto, o livro revela o lado oculto. Entre 4 paredes, a vida íntima dele estava completamente travada há meses. Havia um distanciamento físico e um silêncio muito doloroso na cama. E analisando um caso como esse, a tendência de quem ouve a história de fora buscar explicações fáceis, né? Totalmente. Explicações redutoras. Muitos poderiam bater o olho e diagnosticar assim: bom, aos 46 anos, o metabolismo cai, a testosterona diminui, é só o envelhecimento natural chegando. O que é um erro. Ou, dependendo do ambiente em que a pessoa está inserida, o julgamento pode ser ainda mais severo. Podem dizer que é um problema espiritual, que falta buscar mais fé, que a pessoa precisa orar mais para resolver. É muito fácil terceirizar o problema para a biologia da idade ou para o misticismo. Mas essa é uma armadilha perigosa. E o texto é categórico em desmontar essa visão de uma forma muito incisiva. O peso emocional não pede identidade para checar a idade da pessoa. Não. Ele não se importa com o nível de inteligência acadêmica, nem faz distinção sobre a profundidade da espiritualidade de quem sofre. A falha do Carlos não era falta de virilidade ou fraqueza de caráter. De jeito nenhum. E a frieza que existia na cama definitivamente não era falta de amor pela esposa. O que havia ali era uma exaustão fisiológica aguda resultante de 20 anos absorvendo o impacto dos outros sem ter onde descarregar. 20 anos. Imagina o peso. O trauma do Carlos não era um grande acidente no passado, mas sim o acúmulo de pequenas cargas diárias. Ele não precisava de uma pílula mágica, ele precisava urgentemente de regulação emocional e descanso. O material cita um conceito muito poderoso para definir esse perfil. Eles chamam isso de síndrome de Atlas. Como isso funciona na prática para quem está acompanhando e tentando visualizar a gravidade da situação? A síndrome de Atlas é uma metáfora fascinante, retirada da mitologia grega. Atlas foi aquele titã condenado a carregar o peso dos céus e do mundo inteiro nas costas para a eternidade. Uhum. Trazendo isso para a nossa realidade, quantos não vivem sob essa maldição autoimposta hoje? Tentando ser o pilar que sustenta o mundo inteiro para que ele não desmorone em cima da família ou da empresa. Mas a lógica física e emocional é implacável. Pensa comigo, se alguém está com os 2 braços ocupados segurando o peso do mundo acima da cabeça, as mãos dessa pessoa não estão livres para abraçar a própria esposa. Nossa, verdade. Não existe espaço para intimidade quando todo o espaço está ocupado pela sobrevivência. O corpo simplesmente trava sob a pressão. Isso levanta um ponto crucial que o livro aborda. As ramificações dessa síndrome de Atlas afetam todas as áreas da vida. Todas. Vamos trazer isso para a aplicação prática do dia a dia. Se a gente olhar para o desenvolvimento emocional, essa exaustão é uma mestre na arte do disfarce. Ela não avisa que chegou. Não. Ela quase nunca aparece com uma placa brilhante dizendo estou no meu limite. Como a gente falou antes no exemplo da pasta de dente, ela se manifesta na irritabilidade. Ela também se camufla como uma insônia resistente.
Sabe aquele cérebro que decide repassar todas as falhas possíveis às 3 da manhã? Nossa, o famoso tribunal da madrugada. O tribunal da madrugada. E o corpo responde fisicamente com dores lombares, tensões no pescoço e ombros que parecem, assim, feitos de concreto armado. A vida vai perdendo o brilho e o sistema não consegue engatar a marcha lenta. E quando a gente direciona o olhar para o casamento e para a construção dessa intimidade relacional, as consequências são de partir o coração. São mesmo. O livro aborda com muita empatia a perspectiva de quem convive com quem sofre dessa exaustão. A falta de comunicação clara cria um abismo. O abismo silencioso. A parceira de alguém que tenta bancar o Atlas percebe a distância. Ela nota a tensão muscular num abraço rápido. Ela sente a ausência de presença mental durante o jantar. Percebe a total falta de iniciativa no quarto. Sim, ela sente tudo isso. E como esse estresse todo não é verbalizado de forma honesta, a mente dela tenta preencher as lacunas. E como ela interpreta esse afastamento? Ela sente a ausência física como se fosse a prova da ausência de amor. O que é muito triste. Um muro imenso de estresse crônico que nunca foi colocado em palavras. A falta de vulnerabilidade constrói fortalezas que isolam o casal. É um desastre comunicacional que gera feridas dos dois lados. E expandindo isso para a vida profissional e para a liderança, o cenário continua muito complexo. O texto aponta um paradoxo interessante. Qual? Frequentemente, os líderes, os provedores mais engajados e os profissionais de alto rendimento são os mais vulneráveis a esse colapso íntimo. Ah, sim. Os que mais performam são os que mais quebram. Exato. E o motivo é que o perfeccionismo, a necessidade obsessiva de ter tudo sob controle e o medo terrível de tomar decisões erradas não ficam no escritório quando o expediente acaba. Eles vão de carona pro quarto. Vão direto para debaixo dos lençóis. A pessoa entra no momento que deveria ser de conexão, pensando inconscientemente: eu preciso performar aqui também, não posso falhar, tenho que entregar resultados. Essa pressão de desempenho transforma a intimidade em apenas mais uma tarefa exaustiva na agenda. Mais do que isso, há uma dimensão de espiritualidade saudável que o capítulo aborda e que, para mim, muda toda a conversa. Essa parte é libertadora. Muito. Porque muitas vezes esse peso colossal é agravado por uma lente espiritual distorcida. Cria-se a falsa ideia de que estar mentalmente exausto, perder o desejo ou falhar na intimidade é sinônimo de fraqueza moral ou até mesmo de pecado. Que é uma carga injusta, né? Justa e irreal. O livro combate isso de forma brilhante, trazendo à tona o princípio do descanso encontrado em Mateus 11:28. Aquele convite para os cansados e sobrecarregados encontrarem alívio. Vinde a mim os cansados e oprimidos. Isso. E o ensinamento prático aqui é de uma leveza absurda. O peso emocional não é um pecado. Ele é um sinal biológico de que os limites humanos foram ultrapassados e de que o corpo precisa urgentemente de realinhamento. É o corpo pedindo socorro, não a alma pecando. Admitir o cansaço não é falta de fé. Pelo contrário, buscar ajuda e respeitar a própria vulnerabilidade é uma forma profunda de honrar a vida e a saúde que foram dadas. Não há santidade em destruir o próprio corpo, tentando ser um super-herói que nunca foi requisitado. Essa visão retira toneladas de culpa das costas de quem nos ouve. Sai do campo do julgamento e entra no campo da responsabilidade madura. E é focado nessa responsabilidade de agir que o material nos entrega ferramentas que saem da teoria e vão direto para a prática. Isso é o mais importante. Sim, e nós transformamos uma dessas ferramentas no nosso microdesafio de hoje. É um exercício extremamente estruturado e didático, baseado na prática 1 do capítulo 2. O objetivo é que seja executado nas próximas 24 horas. Não é para a semana que vem. Não é para o próximo fim de semana. É um passo para ser dado no calor dessa reflexão. A execução desse desafio é bem simples, mas o impacto psicológico é, assim, profundo. Como funciona o passo a passo? A pessoa que aceitar o desafio vai precisar apenas de um pedaço de papel e uma caneta. O primeiro passo é encontrar um lugar silencioso e livre de interrupções por alguns minutos. Pode ser dentro do carro estacionado antes de entrar no trabalho ou de manhã cedo na mesa da cozinha. Só a pessoa e o papel. Só a pessoa e o papel. O exercício consiste em escrever com honestidade brutal as respostas para 3 perguntas vitais.
Vamos a elas. Número 1. O que tem tirado a minha paz de forma mais constante ultimamente? Pergunta forte. Número 2. Qual é o sentimento de inadequação ou medo que eu guardo apenas para mim e escondo da minha parceira? Uau. E número 3. Qual é a cobrança interna, aquela voz crítica na minha própria mente, que eu aceito e que tem me destruído por dentro? O propósito de colocar tudo isso no papel vai muito além de um simples exercício de escrita, sabe? Explica pra gente a base disso. A base psicológica disso é fortíssima. O autor do livro pontua algo genial. Coloque nome no seu fardo. Só o que tem nome pode ser curado. Só o que tem nome pode ser curado? Enquanto o medo de não dar conta das finanças ou o pavor de decepcionar a família ficarem apenas flutuando na mente, eles são fantasmas. E fantasmas assombram o sistema nervoso, mantendo aquele alerta crônico ativado 24 horas por dia. Mantém o incêndio funcionando. Exato. No momento em que a dor, o medo ou a insegurança são materializados em palavras escritas, tira-se o corpo do estado de negação cega. O problema ganha contornos reais. Dar nome à dor é o gatilho que inicia o processo de regulação emocional. É trazer os monstros que vivem na escuridão do silêncio para a luz da consciência. E a clareza traz cura. Então, o que tudo isso significa, resumindo a nossa imersão de hoje? Se a gente pudesse condensar a essência dessa conversa, a grande lição do capítulo 2 é que a sexualidade travada, a falta de desejo ou a mente desconectada, na vasta maioria das vezes, não são um incêndio em si. São só o alarme. São apenas o alarme tocando. A fumaça está aparecendo na vida conjugal, mas o fogo real está queimando lá na mente, nas preocupações e no estresse. É a sabedoria biológica do corpo avisando que a alma está sobrecarregada e que o sistema não suporta mais operar em modo de emergência contínua. Isso deixa um terreno muito fértil para uma reflexão final, uma provocação profunda para acompanhar nossa audiência ao longo do dia. Considerando tudo que a gente explorou sobre como a biologia não mente, se o corpo humano é essa máquina perfeitamente honesta que manifesta sem filtros a verdade que as palavras tentam esconder para manter as aparências? Que história o corpo de quem nos ouve hoje está tentando contar? Qual é o cansaço oculto, o medo silencioso ou a pressão insustentável que a biologia está tentando comunicar através da exaustão ou da apatia? Nossa! O corpo não é um inimigo que está falhando. Ele é um mensageiro tentando salvar o sistema. Resta saber se haverá coragem para ouvir a mensagem. É uma pergunta que certamente vai ecoar por muito tempo. E é com essa reflexão muito poderosa que nós convidamos a nossa comunidade a sair do modo de escuta e partir para a ação. Façam um microdesafio nas próximas 24 horas, coloquem as respostas no papel, deem nomes aos fantasmas e comecem a desarmar esse estado de alerta. Fundamental. E lembrando, claro, que o mapa completo para essa jornada, com todos os desdobramentos dessa teoria e os próximos passos do método, está esperando por quem quiser avançar lá no site www.meuslivros.net. É lá que se encontra a obra completa que serve de bússola para a gente aqui. E a nossa caminhada não para por aqui, né? Hoje nós desmascaramos o peso emocional e vimos como esconder a própria humanidade destrói o desejo. Como a síndrome de Atlas quebra o indivíduo por dentro. Mas, no nosso próximo mergulho, que será fundamentado no capítulo 3 da obra, nós vamos dar uma virada de chave gigantesca. Eu mal posso esperar por essa. Nós vamos quebrar o maior paradigma que assombra o universo da masculinidade tradicional. Vamos descobrir por que, contrariando tudo que costuma ser ensinado por aí, sentir emoções é um sinal de força e não de fraqueza. Nossa, isso é revolucionário. Vamos explorar como abraçar a vulnerabilidade, longe de tirar a autoridade de alguém, é na verdade o gatilho neurofisiológico mais potente para criar uma intimidade relacional e sexual verdadeiramente transformadora. É uma conversa que vai mudar muitas perspectivas. Será absolutamente revelador, sem dúvida alguma. Fica aqui o nosso convite caloroso para esse próximo encontro.
Nós nos despedimos com imensa gratidão a cada pessoa que separou um tempo do seu dia para refletir com a gente. Agradecemos demais a companhia. Lembrem-se sempre de que buscar o autoconhecimento e pedir ajuda quando o peso fica insuportável é o maior ato de coragem que o ser humano pode ter. Desacelerem sempre que possível, respirem fundo e permitam-se viver uma rotina mais leve e autêntica. Um grande abraço a todos, cuidem-se muito bem e até a nossa próxima imersão. Um forte abraço a cada um. Continuem firmes no caminho da verdade e da saúde emocional. Até o nosso próximo encontro.